Agora daremos continuidade ao nosso estudo de Gênesis capítulo 7. A aula de hoje será bem curta, porém trará informações muito importantes. Antes de prosseguirmos, dê uma pausa no vídeo, como de costume, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e então volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Você se lembra do que foi dito no versículo 1 deste capítulo 7? Está lá assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Ele falou isso no versículo 1 deste capítulo 7. Agora, no versículo 4, Deus diz assim: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. O que a gente conclui disso? Que Noé, sua família e os animais entraram na arca uma semana antes do dilúvio cair. Professor, por quê? Porque pense comigo, você já imaginou o que aconteceria se Noé, sua família e os animais entrassem na arca no dia em que o dilúvio começasse a cair? Não iria dar tempo. É muita gente, é muita coisa. Além da família, com os seus pertences e tudo, para colocar na arca, acomodar lá dentro, ainda teria que entrar com todos aqueles animais e também acomodar a todos eles. Nunca que um dia seria suficiente para isso. Ainda mais no mesmo dia em que o dilúvio começasse a cair. Seria um desespero total. Então Deus, sabendo disso, mandou que a entrada na arca ocorresse uma semana antes. Isso mesmo, eles ficaram dentro da arca uma semana antes do dilúvio cair, para que não houvesse problema de atropelo e que desse tudo certo. Continuando. Farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Embora a linguagem bíblica se utilize dessa expressão 40 dias e 40 noites, nós sabemos que um dia completo ele consta da parte do dia e da parte da noite, não é verdade? Então, nós podemos considerar que choveria durante 40 dias, ponto. Não tente somar, choveu 40 dias e mais 40 noites, não, porque um dia ele é composto da parte do dia e da parte da noite. Então, na verdade, ficou chovendo durante 40 dias. E aí no final do versículo diz: e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Esta parte final do versículo, ela confirma duas grandes verdades. A primeira delas é que o dilúvio foi global, não foi um dilúvio local, localizado a alguma parte do planeta Terra. Não, foi um dilúvio que atingiu toda a terra, porque diz: e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Se o dilúvio fosse localizado, não poderia ser dito que ele iria atingir toda a superfície da terra, e muito menos que ele iria exterminar todos os seres que ele fez, porque é óbvio que não havia seres vivos apenas naquela região ali onde a arca foi construída. Outra grande verdade do final deste versículo é a seguinte: Deus assume a sua responsabilidade como aquele responsável pela morte de todos os seres viventes, incluindo aí, é claro, todos os seres humanos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. É o próprio Deus quem diz: exterminarei todos os seres que fiz. Mas, professor, Deus não tinha a obrigação de manter todos os seres humanos vivos? Não. Qual é a base para se dizer uma coisa dessas? Se todos nascem pecadores e o salário do pecado é a morte, se Deus quisesse naquele momento levar à morte inclusive Noé e sua família, tudo certo, sem problema. Mas por sua graça ele preservou Noé e sua família, e dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé,
ele daria início a uma nova fase da humanidade. Versículo 5 diz: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Perceba aqui que ocorre de novo uma menção da obediência de Noé a Deus. Por que eu digo de novo? Porque no final do capítulo anterior, o capítulo 6, no último versículo do capítulo 6, versículo 22, nós lemos: Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A mesma coisa. Qual é a aplicação que a gente poderia tirar daqui, que eu já mencionei quando eu dei as aulas de aplicação? Nós não devemos escolher as partes convenientes para obedecer. Não devemos obedecer aquelas partes da vontade de Deus com as quais nós concordamos ou que nos pareçam fáceis. Não, temos de fazer tudo que tivermos de fazer. Se Deus manda fazer 10 coisas, é para fazer 10 coisas. Se manda 5, são 5. Só assim a bênção virá. Noé com certeza sabia disso. Por isso que ele fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. E o que aconteceu no final? Ele sobreviveu, a família dele e todos aqueles animais não morreram no dilúvio. Por que foram abençoados? Porque ele fez exatamente o que Deus mandou. Muita gente não entende isso. Às vezes, não usufrui da bênção porque não quer obedecer a Deus como deve. Não escolha as leis de Deus que você quer obedecer e tudo vai dar certo. Versículo 6 diz: Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. A cronologia baseada nos anos de idade de Noé mostra para nós que o dilúvio foi um evento histórico real, não alegórico. Sim, o dilúvio realmente aconteceu e aconteceu quando? Quando Noé tinha 600 anos de idade. Essa catástrofe global, ela ocorreu dentro do tempo e do espaço. Ela ocorreu na história. Não é mitologia, não é fantasia, não é invenção humana. E por isso mesmo, o texto bíblico traz que foi num período específico da vida deste homem. Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Viu só? De novo, é dito que Noé entrou na arca com sua família. Nós já sabemos agora que tal coisa se deu uma semana antes do dilúvio, não é isso? E aqui é dito que aconteceu por causa das águas do dilúvio, confirmando o que eu falei para vocês. Eles tiveram que entrar uma semana antes por causa das águas do dilúvio. Isto é, se a família de Noé e todos aqueles animais fossem entrar no mesmo dia em que o dilúvio começasse a cair, não daria tempo de todos entrarem e se acomodarem antes de a água invadir dentro da arca, porque seria exatamente isso que iria acontecer. Eles estariam entrando, se acomodando, as águas caindo, daqui a pouco elas iam invadir a arca e pronto, não ia dar nem para fechar a embarcação. Já pensou? O nosso Deus, ele é assim. Ele tem tudo planejado, tudo do jeito certo. E se nós seguirmos as suas orientações, o final vai ser feliz. Na próxima aula, continuaremos a tratar deste ponto da narrativa, da entrada de Noé, sua família e os animais na arca e, por fim, finalmente, o começo do dilúvio.